Muito boa noite. Vamos começar a nossa live dessa semana com esse tema que foi o assunto de uma consulta que eu tive hoje com uma paciente super querida e me chamou a atenção para esse tema, né? Que o medo da harmonização facial, de ficar um resultado, né, artificial, te impede de atingir a sua melhor versão. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Esse receio está impedindo da gente chegar no nosso melhor resultado. Vamos lá, podem ir chegando. Enquanto a gente começa. E eu vou trazer hoje, né? A paciente trouxe pra mim essa queixa, né? Essa demanda dizendo que há muito tempo ela desejava se cuidar, né? Que ela tinha esse interesse já em realizar a harmonização facial dela, mas pelos resultados das pessoas que já realizaram a harmonização facial na cidade dela, afastava ela desse procedimento. Por quê? Porque aí eu me questionei também, né? Deixa eu fechar aqui, gente. Pra tentar entender por que ela estava me dizendo isso. E ela disse que os resultados que ela via eram tão artificiais que ela ficava com medo de que a harmonização dela também ficasse desse jeito, artificial. E foi aí que a gente conversou um pouquinho. E eu expliquei pra ela o que a gente quer com a harmonização facial, quais são os resultados que a gente espera, né? E é isso que a gente vai fazer hoje, bater um papozinho falando sobre a nossa harmonização facial, que é possível sim, tá? E é assim que a gente trabalha, que a gente consiga entregar resultados naturais, deixando meus pacientes na melhor versão que eles podem estar. Meu nome é doutora Lisandra Lago, sou médica, trabalho com medicina estética facial em Feira de Santana, Bahia, tanto no Instituto Lago Costa quanto na Clínica Tempo. Perfeito. Então, com base nesse assunto, né, que a gente abordou um pouquinho hoje em consultório, eu quis trazer esse tema, porque assim como era um receio, uma dúvida dela, pode ser de muitos de vocês. E opa, boa noite, Taninha. Deixa o pessoal ir entrando. Boa noite, Teteu. E por que, né, a gente vê tantos pacientes tendo receio de realizar harmonização facial? Sim, por conta de resultados que não ficaram harmônicos. Porque muitas das vezes esses pacientes, eles fazem procedimentos aleatórios, né? Não pensando não só na harmonização facial, mas também pensando no gerenciamento do envelhecimento. E eles não têm isso como base, né? Às vezes o profissional que cuida deles, e eles vão fazendo procedimentos aleatórios, sem cronograma, né, específico para tratar cada demanda e cada camada da nossa pele, e acaba tendo os excessos. O excesso de preenchimento, né? Aquela face que você percebe que tá inflada, né? Que tem muito produto ali, não só preenchimento, quanto bioestimulador, toda uma associação que deixa um rosto artificial e perde os traços naturais que a gente espera de uma face. Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje e desmistificar. Boa noite, Val, tudo certinho? O primeiro ponto que a gente vai falar, o que é uma harmonização facial? A harmonização facial, gente, nada mais é que uma associação de procedimentos, tá? Que a gente vise trazer beleza e rejuvenescimento para essa face. Ou seja, o que eu, Lisandra, com 31 anos hoje, preciso para fazer uma harmonização facial no meu rosto é muito diferente dessa paciente quando ela chegou pra mim, que era uma paciente na casa dos 40 por 50 anos, que não tinha nenhuma queixa específica, tá? Isso é muito importante a gente tratar, mas que precisava gerenciar o envelhecimento dela. Então, o que ela tem de demanda para fazer a harmonização facial dela é diferente de mim e é diferente, inclusive, de outra pessoa da mesma idade dela. Porque a harmonização facial é o que cada rosto precisa de forma única. Então, às vezes, as pessoas perguntam, quanto é uma harmonização facial? Né? Como é que vai fazer? É único. Essa avaliação a gente tem que fazer no consultório
para eu entender o que é que você, como paciente, precisa fazer, organizar isso no seu plano de tratamento, colocar como graus de prioridades cada procedimento que a gente vai fazer e depois disso tudo, entender sua queixa, sua idade, seu processo de envelhecimento, aí a gente partir para os nossos procedimentos. Então, a harmonização facial nada mais é que isso. E o problema não é a harmonização facial, o problema às vezes está no gosto estético do profissional que você procura, ou no excesso de procedimento, né? Ou às vezes essa aleatoriedade de preenchimentos que são feitos sem que pense de uma forma que você olhe para esse paciente como um todo, entenda esse processo do envelhecimento dele e case esses procedimentos, ou seja, que esses procedimentos conversem entre si, tá certo? Como no caso dessa paciente, o que trouxe mais beleza para a face dela, para a harmonização dela, foi, além dos pontos, né, que a gente pensa de gerenciar o envelhecimento, do botox que ela realizou, do bioestimulador, o tratamento dessa regiãozinha do queixinho. Foi o que trouxe mais beleza para a face dela, para a harmonização que ela precisava, o que é diferente do meu caso. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Essa paciente realizou a harmonização facial, rejuvenesceu o rostinho, ficou ainda mais bela e ninguém diz que tem o preenchimento, a quantidade de preenchimento que a gente utilizou nela, tá? E nem que ela é uma paciente com aquele estigma de preenchimento e de harmonização. Porque nunca está, né? O problema nunca está na harmonização em si. Às vezes é no gosto estético desse profissional, na quantidade de produto que utiliza, na técnica. Tudo isso está envolvendo para a gente conseguir chegar num resultado bonito e elegante como foi esse que a gente entregou para essa paciente. Ela ficou extremamente feliz. Mesmo que ela não tivesse a intenção de realizar de começo, né? Fosse um ponto que ela pensasse que o rostinho dela mereceria. Depois que a gente entregou o resultado dela, ela ficou super feliz, se sentindo melhor com a face dela, né? Se enxergando na imagem que ela via no espelho. E fora que rejuvenesceu bastante. Bom dia, boa noite, tia, tudo certinho? E é isso que a gente vai querer com a harmonização facial, tá certo? E a gente tem sempre que alinhar isso, eu sempre faço questão de explicar isso aos pacientes em consulta, no consultório, né? Para que a gente entenda que a harmonização, tendo muita gente perguntando, né? Como é que seria a minha? A gente precisa fazer uma avaliação detalhada para entender o que pro seu caso é necessário, tá certo? E conversando, né, como eu falei pra vocês hoje, que essa paciente me trouxe essa demanda, que ela adiou por muito tempo a harmonização facial dela, pelo medo de achar que toda harmonização ficaria com aquele mesmo resultado que ela via com as pessoas da cidade dela. E aí, que a gente conversando hoje, ela entendeu que o problema não é na harmonização em si, né? É por esses excessos, pela falta de gosto estético. Olha só esse caso que a gente está construindo na face dela. Ela é uma paciente que ela tinha uma queixa de ruguinha na face de... Ruguinha das nossas expressões, né? Que é muito comum que a gente tem a partir dos 25, 30 anos. Ela é uma paciente que ela tinha uma queixazinha do bigode chinês. Mas o que a gente pensou de foco de tratamento para ela, que traria mais beleza para a face dela, não era nem o que ela tinha de mais queixa. A gente vai sim trabalhar o que incomoda ela, porque a gente vai rejuvenescer esse rosto como um todo, mas o que trouxe mais pontinho de beleza para a face dela foi esse tratamento desse queixinho. Ela tinha uma face mais curtinha, né? Uma face que até ela mesma referia que tinha mais gordinho esse rosto, e à medida que a gente alongou esse queixinho, que preencheu os pontinhos que eram necessários preencher, a gente teve a sensação que esse rosto emagreceu, essa face teve um ar mais maduro e a gente conseguiu trazer beleza para a face dela. E a gente está só começando a harmonização facial dela. E é uma coisa muito importante para a gente trazer. A harmonização facial a gente não é necessariamente feita em um só momento, não. A gente consegue fazer em etapas esse tratamento, tá certo? A gente consegue fazer uma organização, né? Esse plano de tratamento vai vir todo organizado por ordem de prioridade dos procedimentos. E a depender da área que a gente venha a tratar, a gente vai fazendo aos pouquinhos. Por quê? Porque tem paciente que não quer essa mudança mais rápido, né? Ele quer vir fazendo esse procedimento, como foi o caso dessa paciente, aos poucos, para ela ir sentindo esse resultado. E também porque tem algumas regiões, anatomicamente falando, que para a gente entregar o resultado que a gente precisa,
de uma só vez, aquela região ela não vai comportar o produto, como foi o caso dessa paciente. Essa paciente, a gente veio construindo a harmonização facial dela. É uma paciente que tinha uma deficiência muito importante nesse terço inferior. Não tinha nenhuma projeção de mandíbula, nem de queixinho. Então, a gente, nem que ela quisesse, a gente conseguiria entregar o full face que ela precisava, né? Essa harmonização facial completa em uma só visita. A gente veio construindo essa face e a gente vem construindo sempre. Ela é uma paciente que já veio para manutenção e quando ele consegue quando esse paciente, né, eu falo, quando o paciente é obediente, ele faz a manutenção certinha, a gente consegue entregar um resultado ainda mais bonito do que da última vez. Então, a harmonização é para isso, para a gente rejuvenescer e embelezar a face dos nossos pacientes, assim como foi dessa paciente. Uma paciente jovem, né, que quando às vezes pensa em harmonização facial, acho que já quem tá com processo de envelhecimento mais acelerado, e não é, tá? Uma paciente jovem, que já era muito bonita, e que a gente trouxe esses pontinhos de tratamento para embelezar mais ainda a face dela. E lembrando, como eu tinha dito, o que trouxe de beleza para a face dela, ou seja, a harmonização dela, foi diferente da paciente anterior, tá? Que tem idade, inclusive, parecidas. Por quê? Esse tratamento, né? Essa associação de tratamento é único para cada rosto. E por isso que a nossa avaliação é indispensável. Por isso que por mais que o paciente ele tenha alguma queixa específica, a avaliação tem que preceder qualquer tratamento. Porque eu sempre falo, o paciente ele é leigo, tem um ponto que incomoda ele, mas às vezes nem um ponto que vai trazer mais beleza para a face. A gente vai sempre ver como um todo, vai sim ouvir a queixa do paciente, vai acolher essa queixa, vai levar em conta, mas a minha avaliação ela vai ser completa, independente da queixa do paciente. Por quê? Porque ele precisa entender se realmente o que incomoda ele vai ser aquela região que a gente vai tratar ou se talvez tratando uma outra região traria mais beleza para a face. Por um exemplo, essa paciente, ela tinha um desejo de realizar um preenchimento labial. É uma paciente que já tem um lábio carnudo, mas tem um lábio muito ressecado e ela queria hidratar um pouco esse lábio. Mas ela de perfil não tem nada de queixo. Até de frente, quando você vê esse queixo é muito achatado. Então, se fosse possível, né, essa paciente chegar para mim no consultório, escolher o procedimento que ela desejasse fazer, escolher o preenchimento labial, em vez desse preenchimento trazer mais beleza para a face dela, ia ficar feio. Por quê? Porque quando a gente analisasse essas proporções, a gente ia ver que esse lábio tá gritando nessa face. Nela, sendo uma paciente que não tem terço inferior nenhum, ia sobressair essa falta, entende? Então, eu sempre explico, a gente vai fazer uma análise, que a gente vai olhar no perfil se tem harmonia entre o nariz, o lábio e o queixo. Para a gente construir um perfil bonito, a gente vai analisar esses pontos. À medida que a paciente que já não tem queixo deseja fazer um preenchimento labial e algum profissional que seja faz porque o paciente está pedindo, em vez de entregar beleza, aí sim vai ficar desarmonia. É aí que a gente vê na rua aqueles resultados que estão saltando e em vez de melhorar, o paciente piora. Porque não tem proporção, não vai trazer assimetria para essa face. Vai ficar esse lábio que já é carnudo, que bonito, já é muito bonito, gritando numa face que não tem terço inferior nenhum, entende? Então é isso que eu sempre faço questão de trazer consciência para meus pacientes, para mostrar o quanto que é importante a nossa avaliação, porque é nesse momento que eu vou conseguir explicar tudo o que ele poderia fazer para ficar melhor. Sabendo, como eu falei, que não vai ser necessário fazer tudo de uma só vez. A gente pode ir pausando esses tratamentos. A gente vai fazendo de um acordo que fique bom, né, com a condição financeira do paciente, que entregue o resultado que a gente espera. E a gente vai sempre organizando para que tenha resultado e que você consiga, né, realizar esses procedimentos. Mas sabendo que tem uma ordem de prioridade que a gente tem que seguir, porque assim você vai ver mais beleza do que você está investindo. E a gente faz para isso. A gente faz para ficar mais bonito, mais bonita, mais seguro com a nossa imagem. Entende? E é por isso que eu sempre bato na questão da avaliação. Porque é nesse momento que eu consigo explicar. Olhar essas proporções, né? Avaliar esse rostinho como um todo. E explicar a você, paciente, o que para você vai ser melhor. E que onde você deve investir esse primeiro seu recurso financeiro.
Muito bom, né, Sarinha? Esse caso dela é sensacional, tá certo? Então, além dela, tem muitos outros casos parecidos com o dela. Por quê? A gente, mulher, a gente ama lábio, gente. A gente já... O preenchimento labial, ele já é pra gente, assim, vendido mais que botox. Porque mulher tem esse ponto. É, sim, um ponto de beleza pra face feminina, né? E a gente ama lábio. Só que eu sempre falo... Essa boca sozinha não vai ornar. A gente tem que olhar o rosto como um todo. Na grande maioria dos casos, né? Minhas pacientes, todas elas, na grande maioria, né? Querem um preenchimento labial, mas nem todas podem. Por quê? Porque esse lábio, ele tem que estar casando com essa face. A gente não vai olhar o lábio de forma individualizada. A gente vai olhar o lábio que combina com o nariz, que combina com o queixinho, que combina com a mandíbula, com a bochecha e assim por diante. Porque é assim que a gente constrói um rosto harmônico, né? E entrega uma harmonização facial elegante. À medida que a gente olha todos esses pontinhos, não apenas a queixa do paciente, né? Que a grande maioria das vezes deseja fazer esse preenchimento, mas sim o que vai trazer de mais beleza para a face de cada um, e isso é único. Então, isso é uma coisa que a gente vai... Eu sempre bato, né? Na consulta, porque é uma forma de... A live é uma forma que a gente trazer consciência e na consulta a gente aprofunda, porque eu vou fazer essa análise de forma muito mais completa e de forma individualizada, para que eu consiga trazer consciência do que realmente é mais benéfico para que você invista seu recurso financeiro, para que você não crie essa expectativa de um tratamento que muitas das vezes não vai ser nem ser o que você precisa. Diversas vezes eu vejo pacientes querendo fazer lipo de papada, fazer, né, coisa que eu nem trabalho, tá? Mas o que realmente essa paciente precisava era uma estrutura no contorno, era uma projeção do queixinho, às vezes era perder um pouquinho de peso, às vezes era fazer um fiozinho aqui na papada, tá? Então, às vezes, nem é nenhum procedimento que o paciente achava que ele teria que fazer. E por isso que a gente vai analisar tudo isso no meio da nossa consulta. E um ponto que eu sempre trago, né, é desmistificando isso de quem se beneficia da harmonização facial. Eu faço outra pergunta: quem não se beneficia de uma harmonização facial bem feita? Porque qualquer pessoa que seja ela ainda assim se beneficia de uma harmonização facial. Uma paciente mais jovem, uma paciente mais bonita, que tem traços, né, que traz beleza já para a face, ela sim consegue ficar ainda melhor, como foi o caso dessa paciente, uma paciente jovem que já tinha traços muito bonitos. Mas vocês conseguem ver que com a harmonização facial bem feita, a gente deixa essa paciente ainda mais bonita, ainda mais jovem e feliz com sua autoimagem. Quero fazer a minha. Se eu só me enrolo, eu tô aguardando o senhor. Pra gente ajustar e rejuvenescer uns 10 anos de baby. E é isso que eu falo, né? Qualquer pessoa, seja ela vai se beneficiar de uma harmonização facial, gente. Porque aquilo que eu sempre digo, são pontos que a gente vai analisar de forma única. Essa paciente tinha traços a serem trabalhados, que trouxe mais beleza, imponência, uma face mais madura para ela, diferente do que foi para a paciente anterior, diferente do que foi para você, por exemplo, se você deseja fazer. Então, isso é muito único. A Aline colocou um sonho, coisa linda. Tô te aguardando, viu? E é isso que eu sempre falo, que qualquer pessoa Ai, meu Deus, eu botei um filtro em mim, Jesus. Logo eu botei um filtro em mim. Como é que eu tiro? Vamos lá. Tirei. Então, qualquer pessoa, sendo ela paciente jovem, paciente mais velho, paciente que tem um rosto que traços mais harmônicos, pacientes que tem traços mais assimétricos, né? Que a gente quer trazer mais beleza nessa face, a gente consegue harmonizar e deixar na melhor versão de cada um. Porque é isso que a gente vai querer no fim das contas, é que essa paciente, ela se reconheça, é que esses pacientes, ele olhem no espelho, continue se enxergando, continue vendo que, né, os seus traços permanecem, mas que te conseguiu, com a harmonização facial, trazer luz para os pontos mais bonitos da face de cada um. Porque eu sempre falo, a harmonização facial é um jogo de luz e sombra, gente. No fim das contas, é isso. A gente faz a harmonização facial para quê? Para ficar mais bonito e envelhecer melhor. Porque todo mundo vai envelhecer. Eu sempre falo, uma paciente que ela chega para mim com 60 anos, eu vou entregar para ela um rosto
rejuvenescida, uma paciente mais jovem, mas é uma paciente com um rosto mais jovem que ainda tem 60 anos. A gente não quer que essa paciente tenha 30 anos. Tem certos limites que não são cabíveis, entende? Então, quando a gente tem tudo isso muito alinhado, é aí que a gente vai conseguir se entregar uma harmonização facial elegante, natural e que fique bonita, que a gente veja, né, essa beleza sobressaindo na face. Como, por exemplo, tem paciente que chega pra mim com um lábio muito fininho, muito fino mesmo. Da estrutura desse lábio é muito fina e deseja aquela boca carnuda, como foi daquela paciente que eu mostrei. Mas não é possível, a gente tem um teto. A anatomia do nosso rosto, de alguns pontinhos, nem cabe essa quantidade de produto. Vai ficar extravasando. E aí vem aquele bico de pato e vem aquela boca que grita, né? Aquela boca de salsicha, às vezes, que grita preenchimento. E é isso que muitos dos profissionais perdem a linha. Isso eu faço questão de alinhar cedo, ó. Seu lábio é fino, a gente vai tratar, vai trazer beleza, vai deixar mais preenchidinho, vai deixar mais carnudo, mas nunca vai ser aquele lábio carnudão, Angelina Jolie, como muita gente fala. Porque a gente tem limites anatômicos. Assim como, às vezes, tem paciente que quer ter uma definição que, se a gente fizer exatamente como o paciente quer, vai ficar parecendo um rosto masculino, não vai trazer beleza para a face feminina. Então, tudo isso a gente vai analisar e ponderar no momento da nossa avaliação. Como eu falo, todo mundo se beneficia de procedimentos, de uma harmonização facial bem feita. Mas não é um padrão de tratamentos, entende? Cada um vai se beneficiar de tratar uma região específica da face. E é por isso que eu sempre falo que não tem receita de bolo, não tem faz isso, faz aquilo e ficar todo mundo com o mesmo rosto, porque a gente nem fica bonito. Pelo contrário, a gente perde a harmonia da face. E aí que vem os resultados artificiais. E era exatamente o que eu queria trazer para vocês hoje, né? Mostrar que é sim possível, tá? Cada vez mais possível a gente fazer uma harmonização facial e ficar bonito, rejuvenescer e ter um resultado elegante, sem estar gritando procedimento nenhum. Em que você olha esse rosto, ele tem harmonia, a depender da idade, ainda vai ter um sinal de envelhecimento, um processo de envelhecimento. Porque isso é o natural de cada paciente de 60, 65 anos. Ela vai rejuvenescer, mas ela vai ter 60, 65, 70 anos que seja. Mas a gente quer deixar essa paciente de 70 anos na melhor versão dos 70 dela. E é isso que a gente vai querer também com o paciente mais jovem, que não tem um grau de envelhecimento tão, né, acelerado, tão evidente, mas que tem pontinhos que a gente pode trazer mais beleza para essa face. E é isso que a gente vai querer fazer com cada paciente que senta no meu consultório. E por isso que eu fiz questão de trazer esses casos para vocês hoje, para que vocês vejam que é possível, tá? Que muitas das vezes eu tava conversando sobre isso nos stories hoje, né? Porque esse comentário da paciente me chamou muita atenção. Porque a gente, quando vai, né, escolher um arquiteto, a gente sempre olha os projetos que ele já fez. Se ele tem um gosto parecido com o nosso. Quando a gente vai escolher um cabeleireiro, nós mulheres, a gente sempre olha como ele faz as luzes daquele cabelo, como ele vai trabalhar. Boa noite, Alana, tudo bom? E às vezes, quando a gente vai escolher um profissional para entregar o nosso rosto, o nosso cartão de visita, a gente esquece de fazer isso. Esquece de primeiro olhar para a face desse profissional. E eu não tô falando, não existe certo e errado nesse sentido, né? Você só tem que procurar um profissional que tenha uma mesma linguagem que a sua. Se você gosta de traços mais naturais, você vai buscar um profissional que tenha resultados mais naturais. Se você gosta daquele rosto mais marcadão, mais volumizadão, pronto, você vai buscar um profissional que tenha essa linha de trabalho. Porque aí a gente alinha a expectativa com a realidade, entende? É ruim quando a gente procura um profissional que tem um gosto estético, um olhar estético, porque no fim das contas a harmonização tem muito do olhar estético do profissional, que ele tem um rosto mais volumoso, que ele tem os resultados assim, você querer que ele te entregue um resultado mais natural. É isso que eu falo, que é a discordância às vezes dos profissionais. A gente faz isso com todo o restante dos profissionais que a gente escolhe, né? Na hora do escolher o arquiteto, a pessoa que vai fazer seu projeto, a pessoa que vai cuidar do seu cabelo, mas você não faz isso com a pessoa que vai cuidar da sua face, que é seu cartão de visita. Então a gente tem que estar sempre alinhado e analisando isso, para que a gente tenha o melhor dos nossos resultados, né? Obrigada, Su!
Então, é isso que eu queria trazer pra vocês hoje, tá? Não demonize a harmonização facial, gente. A harmonização facial é tudo. Eu desconheço uma pessoa que tenha feito uma harmonização facial de uma forma elegante e queira abrir mão disso. Depois que você experimenta da beleza, você não quer voltar nunca mais. É um caminho sem volta, entende? Então, tem mais receio de quem nunca fez, às vezes que fez e teve, né, um resultado que não esperava. Mas quando você consegue fazer essa harmonização de profissional que tem uma estética parecida com a sua, ele consegue te entregar um resultado que deixa o seu rosto mais jovem, bonito, você não volta mais. E é isso que eu queria trazer pra vocês hoje, tá certo? Que às vezes o medo desse resultado artificial te afasta da sua melhor versão, né? E é isso que a gente quer trazer aqui, trazer que é possível a gente conseguir chegar na nossa melhor versão de forma natural e elegante. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Podem deixar aqui nos comentários. Essa live vai ficar salva. Então, caso você não queira falar no ao vivo, pode também depois da live que eu vou postar, mandar nos comentários ou até no direct. Porque eu também tô sempre respondendo, vendo, tá? Estamos aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. E caso você tenha um interesse maior, queira saber como essa avaliação funciona, que pro seu rostinho caberia de fazer de procedimento, para que você tenha um resultado parecido, né? Parecido no sentido assim, desse gosto estético mais naturalzinho, também eu atendo em Feira de Santana, Bahia, tanto no Instituto Lago Costa quanto na Clínica Tempo. Podem estar em contato com a gente, que a gente está aqui para ajudar vocês, tá certo? Muito boa explicação. Obrigada, Su. Aguardo você lá. Então, fiquem com Deus. Até segunda-feira que vem, com mais casinhos lindos, tá? E temas que a gente possa entender um pouquinho mais sobre a harmonização facial, tá? Trazer alguns casos para vocês verem o que é que a gente quer com cada procedimento. E sempre trazer conhecimento e esclarecimento. Uma boa noite, fiquem com Deus e até semana que vem. Amor, baby! Beijo! Tchauzinho!